Olá pessoal, muito boa noite. Estamos de volta com mais um Conexões Ribeirão Preto. Nosso programa semanal de entrevistas aqui pela TV+, canal 22 e 522 da NET. E hoje temos a alegria e o prazer de estar recebendo aqui o nosso amigo de longa data, professor Gilberto Abreu, né? Vem bater um papo com a gente aqui hoje sobre questões relacionadas aí, política global, nacional, talvez até local, né? Ele que, além de professor, colega nosso no COC, lá nos idos de 90, né, Gilberto? Também teve uma convivência muito próxima e continua tendo uma convivência muito próxima com a política aqui de Ribeirão Preto, né? Já foi secretário da Cultura, já teve 2 mandatos como vereador na Câmara, né? Então, realmente, é alguém que tem uma bagagem e realmente um poder de informação, né? Um cabedal de informação muito grande para tratar dessas questões aqui com a gente no Conexões Ribeirão. Gilberto, muito boa noite. Boa noite, Lages. É um prazer estar no seu programa. E é um prazer estarmos recebendo você aqui hoje, né? Gilberto, vamos começar a nossa conversa mais naquele aspecto, né, internacional, global, né? Sim. A gente percebe, nós estamos vendo isso aí no nosso cotidiano, vendo pela mídia, acompanhando os acontecimentos internacionais, a gente pode concluir que o mundo hoje está passando por uma onda conservadora muito forte. Sim. Né? E isso se expressa não só em movimentos da própria sociedade, mas inclusive nos resultados de algumas eleições, como nos Estados Unidos, como já ia quase acontecendo na França, né, recentemente. A que você debita essa onda conservadora que a gente assiste hoje no mundo, Gilberto? Olha, eu acredito que sejam movimentos, geralmente, anti-globalização. Né? Que a globalização atingiu a todos, mas premiou alguns em detrimento de maiorias. Né? E, somando-se a isso, os diferentes conflitos, né? E a volta de nacionalismos exacerbados, né? Quando aconteceu, por exemplo, chamaram, né, indevidamente de Primavera Árabe, eu discordei da expressão contemporaneamente, porque se lembra, né, com colegas professores de história, né, a chamada Primavera dos Povos, né, aconteceu em 1848, né, quando aconteceram 14 revoluções burguesas na Europa, né? E isso foi denominado de a Primavera dos Povos e a consolidação do Estado Nacional na Europa, com, inclusive, a independência, a autonomia de diversos deles. Já foi ali, né? Agora, quando anunciaram a tal de Primavera Árabe, eu discordei porque onde há o domínio de uma religião total, como é o caso do islamismo, né? Nesses países, inclusive. Nesses países, inclusive. Tunísia, Egito, Síria. Né? Líbia. Eu discordei porque onde há uma religião dominante oficial, as minorias não são respeitadas. E é a condição, pela experiência ocidental, de autonomia, né, da política com a religião, é a pré-condição para a democracia burguesa. A laicidade. A laicidade. E quando há uma religião dominante, isso não é possível. Se comprovou, porque nenhum desses países se tornou realmente democrático. E continua não sendo. Essa primavera, de certa forma, foi abortada. Sim, é mais um outono do que uma primavera. Do que uma primavera. Ô Gilberto, mas essa onda conservadora a gente assiste também aqui no Brasil. Né? Sim. Você acha que aqui também se refletiria aí uma reação anti-globalização? Porque quando se falava muito, inclusive, na globalização, a gente tinha aquela tendência, desde os anos 90, de separar os países, dizendo que aqueles que foram afetados negativamente e aqueles que conseguiram avançar, conseguiram o domínio mundial, etc. E depois nós estamos vendo que mesmo nesses países avançados, né, grande parte de suas populações é o caso dos reagem. Estados Unidos, né, porque a internacionalização total da economia. E aí coube o discurso conservador de tipos, né, como Bush e agora, recentemente, o Trump, né, de que isso veio em prejuízo do trabalhador americano. Né? É essa a tônica do discurso. Essa é a tônica. Né? E que acabou favorecendo outros países, é que, na verdade, eles não conseguem concorrer com a China. Né?
É essa a grande questão colocada né? hoje. O que dá um predomínio dos Estados Unidos é o domínio da tecnologia, né? E isso eles deterão o poder por décadas futuras ainda, porque, digamos, a inteligência do mundo eles ainda controlam e, sobretudo, as indústrias sensíveis, né, de alta tecnologia, eles dominam completamente, né? Mas isso afeta uma parcela da população de elevado grau de educação. O trabalhador comum da Revolução Industrial Clássica, esse está praticamente desvalido. O cinturão da ferrugem, como eles chamam, ali no meio oeste americano, né? Michigan, Ohio, Illinois, né? Ali tem cidades praticamente abandonadas, né? Como é o caso de Detroit. Detroit hoje onde o Trump teve uma vitória avassaladora. Avassaladora. Porque Detroit hoje tem 1/3 da população que outrora teve, né? Porque houve uma desindustrialização, né? E os setores mais sensíveis acabaram se deslocando para o sul, no Texas, né? E na Califórnia, e na costa oeste, né? Ali que está a indústria de alta tecnologia, Exatamente. no Vale do Silício, e a NASA no Texas, né? Então, o trabalhador industrial clássico, né, foi afetado porque houve uma modificação na forma de produzir, né? E na forma de produzir atual exige alta preparação técnica e tecnológica, né, que o trabalhador comum não tem, né? Então, ele é o candidato normal a perder o emprego. E no Brasil, você acha que a nossa crise política ela tem esse componente econômico também ou ela está mais deslocada disso? Olha, Roberto? no Brasil nós tivemos erros de planejamento econômico e estratégico, né? Tanto que, veja, isso nos irrita como professores de história, né? Nós continuamos a ser produtores de matéria-prima, de produtos básicos, né? Quer dizer, na verdade, nós temos uma colonização moderna hoje, né? Que eu vi dados essa semana aí, o Brasil precisa de exportar 10 toneladas de minério de ferro para comprarmos um celular, né? Então, não houve uma atualização tecnológica ou a busca dessa atualização tecnológica no Brasil, né? Continuamos a ser produtores básicos, né? Apesar de que em alguns pontos a gente consegue, né, avançar, né, como a indústria aeronáutica, mas são setores isolados, né? Então, no mais, eu costumo comparar o Brasil com a Coreia, né? Os indicadores sociais brasileiros e coreanos até a década de 50 eram assemelhados, né? Aliás, com vantagem até para o Brasil. Imagina como a Coreia era atrasada. Se você fizer a comparação hoje, as coisas se inverteram completamente. O acesso dos jovens coreanos à universidade, né, de 18 a 24 anos, chega a 92%. Nossa. No Brasil chega a 20%. Né? Então nós perdemos o bonde da história de novo. Né? Então essa desigualdade do Brasil na competitividade mundial, quer dizer, ainda bem que nós temos um setor muito forte, né, no setor primário, que ainda mantém o país funcionando mais ou menos. Mas, em termos de competitividade, de alta tecnologia, nós perdemos a batalha por erros de política estratégica dos nossos governos. Né? E isso, de alguma forma, se reflete na crise que a gente está atravessando hoje, talvez mais no seu aspecto econômico, etc. Agora, a gente percebe também que no Brasil hoje o grande combustível dessa crise política é a questão da corrupção. Sim. Né? Quer dizer, é um componente próprio do Brasil. Como é que você analisa isso? Olha, eu estou relendo alguns textos, né, importantes e clássicos, né, como a Hannah Arendt, né? Esses momentos de corrupção já existiram em outros países também. Mesmo aqui no Brasil, isso não é novidade aqui, dos governos aqui do Lula para cá, né? Nós tivemos coisas assemelhadas e talvez até maiores. Por exemplo, a construção do canal do Panamá, que foi pelo Ferdinand Lesseps, que tinha criado, né, construído o canal de Suez, movimentou mais de 1 bilhão de francos. Metade do parlamento francês estava corrompido. Né? E a empresa faliu, e depois os americanos é que vão construir o canal do Panamá com o Theodore Roosevelt. Mas isso 30 anos depois. Não, 20 anos depois, a partir de 1904, que vai dar uma vantagem estratégica extraordinária aos Estados Unidos por causa da sua ligação costa a costa pelo canal. Quer dizer, nos Estados Unidos mesmo, em outros países, a corrupção sempre também predominou em alguns momentos históricos.
Nós estamos vivendo o pior momento de corrupção da história do Brasil. Agora, aqueles países conseguiram, de uma maneira ou de outra, se safar disso, né, e criar instituições mais fortes, né, que é o que nós ainda não conseguimos fazer. Nós estivemos conversando antes, né, de estarmos aqui, né, nós antecipamos algumas coisas, né, que não adianta mudar, né, a aparência da coisa. Como a reforma política que está sendo discutida, isso não vai mudar nada. Né? Uma contra-reforma, na verdade. E mesmo as eleições do ano que vem, porque o nosso problema é estrutural, não é circunstancial, não é momentâneo, não é conjuntural. Ele perpassa a história do Brasil. Vamos colocar um marco aí. Desde a Constituição de 1988. Aquela Constituição, ou é a Constituição vigente, chamada por Ulisses Guimarães de a Constituição Cidadã, ela ofereceu mais direitos do que impôs deveres, né? Mas eu acho que o maior problema foi que ela foi redigida por parlamentaristas e que acabaram por decidir, né, em 93, que o povo decidisse, né, se mantinha o sistema presidencialista. O plebiscito que houve, né? O plebiscito que houve e foi mantido. Né? Então, hoje nós temos um problema quase que de ingovernabilidade, né? Porque no parlamentarismo você poderia ter governos de coalizão, que é natural no parlamentarismo. Mas, na verdade, nós evoluímos para um sistema de presidencialismo de cooptação. Fernando Henrique costuma falar nisso e eu concordo com ele. Até porque ele fez isso também. Ele fez isso também. Aliás, ele tem autoridade professoral e de mandatário, porque ele fez isso. Né? Os agentes executivos do Brasil, que era o nome do prefeito antigo, né? O prefeito, o governador e o presidente da República, eles não governam sem base parlamentar. Mas então eles não se unem, né? Eles cooptam, na verdade compram. Né? E isso cria uma corrupção permanente. Né? E está aí comprovado pela Lava Jato. Comprovado pela Lava Jato, que aliás é uma investigação importantíssima, né? Que agora tornou a coisa nua. Né? Então, o rei está nu, está escancarado. escancarado. O rei está nu, está escancarado. Então, se nós não tivermos mudanças estruturais, estruturantes, nós não vamos... Não importa quem venha a vencer as eleições no ano que vem. Vai continuar o mesmo sistema e as mesmas práticas, infelizmente. Vamos dar um intervalinho, é rápido, daqui a pouco estamos de volta aqui com Gilberto Abreu. Quer aprender uma nova receita? E ouvir boa música? Então venha curtir o programa Maurício e Marcelo. Tem isso e muito mais com esses gêmeos que são a cara da nossa gente. Toda quarta, ao vivo, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Retomando aqui o Conexões Ribeirão Preto, entrevistando hoje o professor Gilberto Abreu. Gilberto, mas pegando aí o gancho da nossa última pergunta, né? Quando você colocou muito bem que a crise política que a gente vive hoje no Brasil, ela tem um componente estrutural muito forte e não vai ser A ou B ou C se elegendo presidente da República ano que vem que vai dar solução para isso. Porque muita gente acredita que a solução da crise é a eleição de um presidente novo, né? Está marcada a eleição o ano que vem. Mas esse salvacionismo já aconteceu com o Collor, já aconteceu com o Lula. E tem um elemento salvacionista muito forte, messiânico, né? De depositar toda a esperança de uma solução de um problema na cabeça de uma pessoa. Né? E você colocou muito bem que a questão é estrutural, enquanto não se resolver minimamente essa questão estrutural, a gente vai permanecer patinando nessa crise atual. Mas até independente disso, os setores mais progressistas da sociedade, você vê possibilidade de curto ou médio prazo de uma reorganização desses segmentos, envolvendo, né, esses atores históricos aí que sempre tiveram na vanguarda dos movimentos, a intelectualidade, os partidos de esquerda, os movimentos culturais, enfim. Está difícil de reorganizar essa tropa ou não? Como é que é?
Está difícil porque tem muitas feridas abertas, né? O comprometimento da intelectualidade universitária, por exemplo, com o PT, né, acabou criando um constrangimento para muitos, né? Mas tem alguns que são mais críticos, que apresentam ideias, pelo menos, não salvacionistas, mas pelo menos apontam saídas. O Vladimir Safatli acaba de publicar um livro, né? Isso ou Aquilo, acho que é isso que chama. Ele propõe uma solução, que eu acho uma solução meio voluntarista, que seria a proposta de uma democracia direta, por conta da falência da representação e da representatividade. Olha, essa experiência já aconteceu algumas vezes e de uma maneira também dolorosa, porque isso na verdade isso é um sovietismo, né? Como é que organizacionalmente você poderia ouvir a população e responder a ela por demandas diretas? É uma saída, mas eu acho que é uma saída mais radical e pouco plausível, porque eu acho que, na verdade, o que ele está admitindo é uma falência da representação, que não é um problema só brasileiro. Veja os movimentos na Espanha, na Grécia, em Portugal e outros, né, que estão, inclusive, fugindo das denominações tradicionais de partidos, né? Não identificando mais como luta sociopolítica, social e política, mas como muito mais movimentos voluntaristas. Podemos, queremos. Né? Isso também está acontecendo no Brasil, porque estão mudando o nome de alguns partidos que já existiam. Alguns, assim, meio, né, naquela situação bem de enganação da população. Exatamente. Para pegar a onda internacional. Né? Mas é tudo mise-en-scène também. Eu volto a insistir que, se não tivermos uma mudança da estrutura política radicalmente consolidada aí, então, por exemplo, não é cabível que tenhamos 35 partidos. Agora fizeram uma cláusula de barreira, né, de 1,5%, que vai ser votado agora, e há uma progressão para chegar a 3% de votos em 9 estados em 2030. Né? Acho que o partido que não tiver 5% dos votos em 9 estados brasileiros não devia existir mesmo. Isso virou um meio de vida. Né? O Kassab vive de criar partidos faz 15 Ele criou anos. O dele e cria um... Ele cria, vende, vende. Vende aí no sentido de venda mesmo, é questão de mercado. Né? Tempo de televisão, fundo partidário. Tudo isso entra na negociação. Está envolvido em várias falcatruas, continua ministro. Quer dizer, enquanto isso... Aliás, metade desse governo está sendo de gente indiciada. E metade do Congresso. O núcleo duro... Nós estamos no momento em que a França viveu o problema do Canal do Panamá. Metade do Congresso... Aqui no Brasil não é metade, né? Eu acho que seria 2/3. Né? Todo mundo tem... Se você pegar lá quem tem processo criminal no Congresso Nacional, dá quase a totalidade. Isso é um absurdo. Aí realmente essa gente não nos representa. Gilberto, eu queria também analisar com você o seguinte, o papel do Ministério Público, né, na contemporaneidade aí do país. Né? Eu acho que a Constituição de 88 ela representou avanços muito importantes, né? E, como você disse, ela garantiu direitos, mas em muitas situações não garantiu como que esses direitos poderiam ser atendidos por parte, por exemplo, da estrutura do Estado, né? Então, ela tem algumas contradições, mas tem alguns avanços, né? E um deles eu acho que foi essa independência, essa atuação renovada do Ministério Público. Essa autonomia do Ministério Público foi uma conquista extraordinária, né? Apesar que às vezes contestava, né? Porque você pega o Ministério Público Federal é uma coisa, né? Mas você pega os Ministérios Públicos Estaduais, quase sempre eles ficam a reboque dos governantes de plantão. Né? E alguns estão de plantão há 20 anos. É isso que eu queria chegar, exato. Estão de plantão há 20 anos, né? Governando alguns estados, como o estado de São Paulo. Então, não estou dizendo que o Ministério Público paulista seja comprometido, mas existem algumas atitudes e algumas ações que permitem dizer que sim, não é tão autônomo assim o Ministério Público dos estados. Eu acho que
No nível federal, sim. Tanto que nós tivemos quase que uma revolução investigativa, né? Como num volume e intensidade que nós nunca tivemos na nossa história anteriormente. A Operação Lava Jato é demonstração disso. Né? Agora, ô Gilberto, tem também uma questão seguinte, com a ascensão do PT ao governo, né? Os dois governos Lula, depois o terceiro governo Dilma, a gente percebeu que houve, de certa forma, um ascenso de um certo setor da população, classe trabalhadora, teve uma melhoria de condições de vida, mas a própria classe média também viu, naquele momento, uma perspectiva de renovação, de uma política nova, etc. Né? E aí a gente coloca essa questão do partido estar na oposição e depois que ele chega ao poder. Né? Quer dizer, essa transição, essa mudança de lado do balcão, né? Através dos processos eleitorais. E depois vem toda essa questão envolvendo o PT, inclusive agora a condenação já dos seus principais líderes, etc. Isso também não é uma componente de decepção muito profunda de boa parte da sociedade com um projeto que, na verdade, falou para os corações e mentes da população e que agora deu no que deu? Lá nós temos, inclusive, exemplos de decepção locais. Né? Sim. No caso, enquanto o PT mantinha aquela radicalidade inicial desde a sua fundação, ele não conseguia chegar ao poder, lembra-se, né? Ele teve que fazer concessões com a Carta aos Brasileiros, né? Que, aliás, foi redigida aqui em Ribeirão Foi redigida aqui. É. Aqui começa a coisa, né? E aí você vê, os dois governos Lula, houve uma condição favorável internacional em termos do mercado das matérias-primas que o Brasil exporta. Então, houve uma bonança. Né? Então, virou um elemento de propaganda do PT, né, da ascensão dos mais pobres, que realmente houve. Só que eles não falaram da ascensão dos mais ricos, que nunca se enriqueceram tanto quanto nos governos do PT. Notadamente o setor financeiro e alguns outros setores, como o próprio setor da agroindústria, né? Esse pessoal foi altamente privilegiado. Né? Então, ter tirado alguns bilhões da miséria foi muito importante. Só que é o seguinte... Mas sem sustentabilidade também, sem, né, sustentabilidade. Era uma coisa muito no poder de consumo da população. E liberação de crédito, né? Favorecimento de crédito. E o que isso favoreceu ainda mais o enriquecimento dos rentistas, sim, sobretudo dos bancos. Né? Você vê que o pagamento de juros da dívida brasileira equivale a 20 vezes ao Bolsa Família. Quer dizer, alguns deixaram de ser pobres, estão voltando a ser pobres de novo agora, né? Mas os ricos ficaram exponencialmente mais ricos. Exato. E esse é um discurso que o PT não gosta de discutir, porque é aí que está a grande falência. O nó górdio desse projeto que o PT desenvolveu está aí. E a Dilma herdou, né, aí já no momento, um poder no momento de crise internacional do preço das commodities. Né? Aí a crise que antes estava administrada e administrável, né, se tornou evidente, e aí nós temos essa crise que se transformou em crise econômica e agravou a crise política. Sem dúvida. Gilberto, trazendo a questão para a Ribeirão Preto, a nossa cidade, né? Tivemos, em plena campanha eleitoral do ano passado, o início de uma grande operação de investigação do Ministério Público, da Polícia Federal, né? Que foi a Operação Sevandija, né? Outro dia, respondendo a um jornalista do jornal A Cidade, quando se completava exatamente um ano do início da operação, 1º de setembro, né? Ele me questionava o seguinte: a Operação Sevandija representou um marco histórico na política em Ribeirão Preto? Queria ouvir a sua opinião a respeito disso. Daqui para frente, muda a política, continua tudo como está, precisa também de uma mudança da cultura política, não só das próprias instituições? Olha, eu acho que as investigações que precederam o lançamento, né, já existiam, mas eu acho que foi estrategicamente colocada a data do início da operação. 1º de setembro. 1º de setembro. Meio da campanha eleitoral. E isso influenciou notadamente o resultado das eleições. Então, quer dizer, quando eu falei do Ministério Público Estadual, né, por que não lançaram essa operação com antecedência? Né?
Então, eu acho que a data foi premeditada e foi armada para alterar o resultado das eleições. Tá? Não estou tirando o mérito da operação, que realmente provocou uma comoção na cidade, em termos de coisas que a gente eram sabidas, mas não eram investigadas. E né? bem sabidas, bem né? sabidas. Mas como não tinha uma denúncia, uma investigação... Né? Eu acho que só a questão da oportunidade que foi feita de má fé. Mas com outras intenções, né? Mas eu acho que a operação foi bem sucedida e realmente provocou uma comoção na cidade e que pode causar um efeito importante, né, na vida política da cidade futura, sem dúvida. Gilberto, de uma outra oportunidade, a gente vai contar aqui com sua presença para a gente aprofundar um pouco mais nessa questão da política local, da Operação Sevandija, essa renovação que houve, por exemplo, na Câmara, sem dúvida nenhuma, houve uma renovação grande dessa última vez, né? Última eleição. E você que foi vereador por 2 mandatos e, né, já teve e tem ainda uma participação política ativa, né? Eu acho que teria muita coisa para contar para a gente e nos esclarecer, né, a respeito mais da política local e desse momento que a gente está vivendo. Mas eu quero agradecer muito sua presença hoje, foi muito boa a conversa, muito esclarecedora, né? Obrigado. E tenho certeza que podemos contar com você de outras vezes. Com o maior prazer. E tem algumas coisas a serem ditas também, né? Porque a renovação que você se refere na Câmara realmente houve, mas é uma renovação também de nomes, né? Porque em termos de propostas, projetos, de ideias, de conceber uma nova cidade, eu acho que ainda está devendo. Tá para acontecer ainda. Está para acontecer. Né? Tá bom. Muito obrigado pela presença, Gilberto. Que agradeço, Lages. E nós terminamos por hoje o nosso programa Conexões Ribeirão, prometendo voltar na próxima terça, às 21h30, aqui na TV+, canal 22 e 522 da NET. Até lá.